Olá pessoal! Na aula de mecânica de hoje nós vamos ver esse exemplo para a construção de diagramas de esforço cortante e de momento fletor, certo? Então nós vimos na nossa última videoaula um pouco sobre o contexto teórico sobre esse assunto, né? Nós vimos sobre forças internas, vimos também um pouco sobre o método das seções, como fazer os cortes e quais são os critérios para nós definirmos quantos cortes são necessários para a aplicação do método das seções. E vimos sobre a parte mais teórica sobre os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Então a gente tem como forças internas a força normal, que é uma força que sai perpendicularmente à área seccionada e provoca esforços de tração ou compressão axial. Nós vimos também sobre a força cortante, que é uma força de cisalhamento, né? Que ela é paralela à região onde ocorre a seção. E vimos também o momento fletor, que está relacionado ao giro dessa estrutura. Então, devido ao momento que atua, conforme nós já vimos, o momento é força multiplicado por distância, né? Então, segue esse mesmo critério. Tem como nós traçarmos, então, diagramas que representem para a gente esses esforços internos ao longo de todo o comprimento do elemento estrutural. Então, é isso que nós vamos ver na nossa videoaula de hoje. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Pronto. Vamos lá. Nesse nosso primeiro exemplo, aqui nós temos uma viga, ela é uma viga biapoiada e ela tem uma carga de 5 kN posicionada bem no centro dessa viga. Então, quando nós vamos fazer o traçado de um diagrama de esforços internos, a gente precisa primeiramente ter determinadas todas as reações de apoio existentes na estrutura. Conforme nós já vimos nas aulas passadas, quando nós temos um apoio fixo, ele é um apoio que impede a movimentação em duas direções. Então, ele vai ter uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Vou chamar essa aqui de AX e essa aqui de AY. E aqui em B nós temos um apoio móvel, que restringe a movimentação em somente uma direção. Por isso, somente uma reação, que é a reação BY. Então, vamos começar fazendo o cálculo dessas reações de apoio. Então, tá aqui, reações. Para encontrar as reações, a gente aplica as três equações de equilíbrio. Somatória de forças em x igual a zero, em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Vou começar com a somatória de forças em x igual a zero. Então, AX está em x. Só tem ela em x, portanto, AX vale zero. Vou fazer agora a somatória dos momentos igual a zero. Quando a gente está calculando reações de apoio e vai fazer a somatória de momentos, é sempre bom a gente fazer a somatória de momentos em um ponto onde tenha um apoio, tá? Então, vou escolher aqui a somatória de momentos em relação ao ponto A, porque é um ponto de apoio. Lembrando que o momento é força vezes distância. Momentos sentido horário nós estamos considerando com sinal negativo e momentos no sentido anti-horário nós estamos considerando com sinal positivo. Então vamos lá. A x e a y estão posicionadas no ponto A, então não provocam momento em A porque a distância delas é nula. Já a carga de 5 kN tem uma distância perpendicular de 2 metros até o ponto A e tende a girar no sentido horário, por isso o sinal é negativo. Força de 5 vezes a distância, que é 2 metros até o ponto A. A reação BY, ela está a uma distância de 4 metros em relação ao ponto A e tende a provocar um giro no sentido anti-horário, então por isso positivo. Força BY, 4 metros de distância, igual a zero. Então, BY vai ser igual a 10 sobre 4, então BY vale 2,5. E por último, vamos determinar a y fazendo a somatória das forças em y igual a zero. Então, AY mais BY menos 5 igual a zero. Portanto, AY é igual a 5 menos 2,5. Então, AY também vale 2,5.
Pessoal, não precisava nem fazer conta para encontrar essas reações, né? Eu tenho uma carga de 5 kN posicionada bem no meio da viga, com 2 apoios nas extremidades, metade da carga vai descarregar para cada apoio. Então, metade de 5 é 2,5. 2,5 para cada lado, certo? Então, por isso, 2,5 e 2,5. Então, vamos lá. Feitas aqui as nossas reações de apoio, eu preciso identificar agora quantas seções são necessárias para a gente conseguir fazer a análise da viga toda. Nós vimos na última aula que pontos onde nós temos apoios, cargas, mudança de carregamento, mudança de direção de barras, são pontos de descontinuidade. E toda vez que nós temos um intervalo constante entre um ponto de descontinuidade e outro, a gente faz uma seção, ou seja, um corte nesse intervalo. Então, entre este apoio e essa carga, nós temos um intervalo. Faço aqui uma seção, que eu vou chamar de seção 1. E entre esta carga e esse apoio, eu tenho outro intervalo. Então, vou chamar essa aqui de seção 2. De acordo com o método das seções, quando eu faço um corte, eu preciso separar as duas partes que eu cortei. E eu posso escolher analisar pelo lado esquerdo ou analisar pelo lado direito, tá? Porém, quando nós vamos traçar diagramas, sempre fica mais fácil se nós fizermos a análise sempre para o mesmo lado. Então, eu queria pedir a vocês para que acostumem a fazer a análise sempre para o lado esquerdo, por questão de facilidade na hora de fazer o traçado do diagrama, tá certo? Dá para resolver pelo lado direito também? Dá, e chega na mesma resposta, mas aí a gente tem que fazer alguns ajustes com relação a sinais, com relação à forma como nós consideramos algumas coisas. Então, para não haver nenhum tipo de confusão, vamos pegar o hábito de sempre usar a seção à esquerda para facilitar os nossos cálculos, certo? Então, quando eu corto aqui a minha viga e olho para o lado esquerdo, eu deixo de ver toda essa parte, né? Então, daqui para a esquerda, eu vejo somente o apoio com as suas reações e um pedacinho da barra, certo? Então, eu vou fazer aqui a representação da seção 1. Então, daqui do corte para a esquerda, eu vou estar vendo aqui o corte, né? Eu vou estar vendo aqui a minha reação de apoio AY, que vale 2,5. A reação AX vale 0, então eu não vou nem colocar. E daqui para cá eu não tenho mais nenhuma força, né? Então, é somente isso. A distância, eu vou chamar de X. O que significa esse X? Quando eu faço essa seção, pessoal, é como se eu estivesse fazendo um corte em um ponto qualquer entre A e a carga, né? Entre os meus dois pontos de descontinuidade. Essa seção, ela não está necessariamente no meio dos 2 metros. Essa seção, ela pode estar passando em qualquer ponto aqui nesse trecho desse intervalo. Por isso que o comprimento aqui eu vou chamar de X, tá certo? Que quando x for 0, significa que a minha seção está bem aqui no ponto A. Quando x for 1, eu vou ter uma seção bem aqui no meio dos 2 metros. E quando x for 2, significa que eu estou fazendo uma seção lá no finalzinho desse trecho, tá certo? Então, eu vou chamar de x a distância, porque daí no final eu vou estar encontrando uma equação de cortante, uma equação de momento em função de x. E quando eu for traçar o gráfico, eu só vou substituindo valores para x e o meu gráfico ele vai aparecendo, tá certo? Então, vamos deixar a distância aqui em função de x, certo? O trecho que está sendo cortado é esse, portanto, o x vai sempre no trecho onde está ocorrendo o corte. E aqui na região onde eu fiz a minha seção, eu vou posicionar as minhas forças internas, que é quem eu quero encontrar. E nós vimos também na nossa última videoaula que quando nós fazemos a seção à esquerda, a gente posiciona a cortante na vertical para baixo e o momento interno, chamado de M1, no sentido anti-horário, certo? Então, nós vamos usar aquela convenção de sinais que nós adotamos lá na videoaula passada. Toda vez que nós fizermos uma seção à esquerda, a gente posiciona cortante para baixo, momento anti-horário, certo? Então, vamos deixar essa convenção dessa forma. E aí, para a gente conseguir encontrar as equações de cortante e momento, basta nós fazermos, então, a somatória de forças em Y para achar a cortante e somatória de momentos para achar o momento. Vamos começar com a somatória de forças em Y.
Mesmo critério que a gente usa para reações, tá? Força que está para cima, positivo, força que está para baixo, negativo. Então, 2,5 está para cima, positivo. Cortante está para baixo, negativo. Isso aqui é momento, não é força, então não entra. Portanto, é só essas duas, igual a zero. Então, V1 é igual a 2,5. Beleza? Vamos fazer agora a somatória de momentos igual a zero. Quando nós fazemos a somatória de momentos em uma seção, o nosso ponto de referência vai ser sempre o ponto da seção, certo? Momento é força vezes distância, então a gente sempre pega as distâncias em relação a esse ponto aqui, beleza? Então, o momento interno, ele já é um momento, então eu não preciso multiplicar momento por distância, né? A gente só multiplica por distância o que for força. Então, por isso eu vou só somar esse momento aqui. Por convenção, ele está no sentido anti-horário, então ele vai entrar positivo aqui na minha somatória. Em relação à seção, a reação de 2,5, ela provoca um momento no sentido horário, por isso negativo. E a distância dela até o ponto da seção é x. Portanto, M1 é igual a 2,5x. Como saber se eu estou fazendo isso da forma correta? Se vocês fizerem a derivada do momento, tem que dar a cortante, beleza? Com exatamente os mesmos sinais, se nós fizermos sempre a seção à esquerda, tá? Então, deriva o momento, volta na cortante. Derivada de 2,5x é 2,5, então tá correto. Ah, professora, então não dá para eu simplesmente fazer cortante e integrar para chegar no momento? Não, não dá. Quando a gente faz a integração, aparece uma constante no final da integração que a gente não consegue descobrir, tá? Então, calculem a cortante e calculem o momento separadamente. Vocês podem usar essa relação da derivada somente para conferir se as equações de vocês estão casando, né? Se está correto. É uma forma da gente fazer uma conferência. Então, estão aqui determinadas as equações de cortante e momento para a minha primeira seção, ou seja, para essa primeira parte aqui entre a reação e a carga de 5 kN. E a gente precisa definir qual é esse intervalo desse x, né? Então, essas equações, elas são válidas... Opa, é x aqui. Essas equações que nós encontramos, elas são válidas para x aqui dentro desse intervalo da primeira seção. Ou seja, são válidas quando x vale valores de 0 até 2 metros, beleza? Porque a primeira seção está aqui nesses 2 metros. Então, x assume valores de 0 a 2. E aí, fechamos a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. A segunda seção, ela é válida para esse intervalo aqui, ó, da carga até o ponto B, que a gente chamou de seção 2, então, vamos colocar aqui, seção 2. Lembra que eu falei para nós fazermos sempre as seções olhando para o lado esquerdo, né? Então, da seção para o lado esquerdo, a gente vê o quê? A seção, a carga de 5 e a reação de apoio a Y, sabendo que a x é 0. Isso aqui é só a representação da seção 1, tá? Então, para fazer a seção 2, não precisa colocar isso aqui não, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar tudo que tem de forças e apoios, tudo da seção 2 da esquerda. Então, nós vamos ter aqui uma carga de 5 kN e uma reação de 2,5 kN. Como ficam as distâncias aqui embaixo? Lembra que o x, ele vai na parte que está sendo secionada, né? A parte que está sendo secionada é essa parte aqui, número 2. Essa outra parte aqui, ó, ela já foi representada na seção 1. Então, o que é que nós vamos fazer? A parte que já foi representada na seção 1, eu vou fixar com o tamanho dela, que é 2. E a parte que eu estou representando agora, que é a parte da seção 2, é o que vai vir acompanhando o x, certo? Então, o x, vamos colocar sempre na região onde nós estamos secionando. Se ficou alguma região para trás ali, a gente põe o tamanho dela, porque essa parte já foi representada aqui em cima, certo? O x, ele vai só na parte onde eu estou representando com essa seção. E aqui eu posiciono cortante e momento. Então,
vamos lá, vou começar fazendo a somatória de forças em Y. Somatória de forças em Y igual a 0. Então, nós temos 2,5 para cima positivo, menos 5, que está para baixo, menos V2 igual a 0. Portanto, V2 vai ser igual a menos 5 mais 2,5. Então, menos 2,5. E vamos fazer a somatória dos momentos igual a 0. Então, o momento interno ele é anti-horário positivo, M2. E eu tenho duas forças que eu preciso multiplicar pelas distâncias, em relação sempre ao ponto da seção. Então, a carga de 5 provoca um momento no sentido anti-horário, por isso positivo. E a distância dela até o ponto da seção é x. Enquanto a carga de 2,5, ela provoca um momento em relação à seção no sentido horário, então negativo. E a distância dessa carga até a seção é tudo isso aqui, ó, é o total. Qual é o meu total? É 2 mais x, tá certo? Esse pedacinho vale 2 e esse pedacinho vale x, então o total vai ser 2 mais x. Então, eu vou colocar aqui 2 mais x. Tudo isso igual a 0. Então, vou ter que reorganizar essa equação aqui, né? M2 mais 5x menos 2,5 vezes 2 vai dar menos 5. Menos 2,5 vezes x vai dar menos 2,5x igual a 0. Então, continuando aqui a organizar, preciso passar esses outros itens para o outro lado da igualdade, né? Então, eu vou ficar com 5x menos 2,5x vai dar 2,5x. Passo para o outro lado, menos 2,5x. E o 5 negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, fica dessa forma aqui a nossa equação de momento. Quando a gente deriva essa equação, volta naquela, né? Derivada de uma constante é 0, derivada de menos 2,5x vai dar menos 2,5. Então, tá ok. Falta ainda nós definirmos aqui o intervalo para esse x. Então, esse x aqui, ele começa aqui e termina lá na ponta, certo? Ele serve para descrever este pedaço. Então, quando esse x vale 0, significa que a minha seção está bem aqui em cima da carga de 5. E quando esse pedacinho valer 2, significa que a minha seção está lá no ponto B. Então, esse x tem esse comprimento aqui de 0 a 2. E agora a gente vai para o traçado dos diagramas. Então, vamos lá. Para fazer o traçado dos diagramas, deixa eu ver se está aparecendo aqui na câmera. Vai estar assim. Bom, para fazer o traçado dos dois diagramas, eu vou primeiramente desenhar a minha viga aqui. Vou fazer o desenho dela aqui de novo. Aqui a gente tira uma reação de apoio de 2,5, outra reação de 2,5 e aqui uma carga de 5, né? Então, essa aqui é a nossa viga. E os comprimentos aqui são 2 e 2 metros, né? Então, 2 metros e 2 metros. Então, vamos lá. Aqui eu vou começar fazendo o traçado do diagrama da cortante. E aqui embaixo eu vou fazer o traçado do diagrama do momento. A gente vai estar desenhando um gráfico, tá, gente? Então, vou fazer aqui os meus eixos x e y para cada uma dessas vigas, cada uma desses esforços, né? Então, aqui eu tenho um eixo que representa o x em metros, x em metros. O diagrama da cortante nós desenhamos com o positivo para cima e o diagrama do momento é legal nós desenharmos com o positivo para baixo. Agora, na disciplina de mecânica, isso aqui pode não fazer muito sentido, mas quando vocês forem estudar isso lá em RM, resistência dos materiais,
vocês vão ver que faz sentido sim, tá certo? Vocês vão utilizar isso aqui para fazer cálculo de flexão lá na frente. E vai ser legal vocês pegarem o hábito de desenhar um momento para baixo. Então vamos lá, aqui é o ponto 0, 0, né, de cada um dos gráficos. E aí eu vou representar aqui também, nesses diagramas, onde começa e onde termina cada uma das minhas seções, certo? Aqui, a nossa seção 1, ela estava do ponto A até a carga, e a seção 2 da carga até o ponto B. Então, do ponto A até a carga, eu tenho a minha seção 1. Vou fazer uma linha aqui, só para demarcar onde começa e onde termina a seção 1. E aqui é onde começa e onde termina a seção 2. Então, eu vou marcar aqui onde começa e onde termina a seção 2. Tá lá. Então, vamos lá. Para a seção 1, nós temos essas equações aqui. Para a seção 2, nós temos essas aqui de baixo. O intervalo da seção 1 vai de 0 a 2, ou seja, aqui é o 0, x igual a 0 da seção 1, e aqui é o x igual a 2 da seção 1, de 0 a 2, ok? E a seção 2, o x ele vai do 5 para frente, ou seja, quando o x vale 0, significa que eu estou aqui. E quando o x vale 2, significa que eu estou aqui. Então, daqui para cá, eu vou desenhar a nossa seção 2, certo? Então, aqui vai ficar a representação da seção 1 e aqui a representação da seção 2. Vamos lá. Vou desenhar meu gráfico em vermelho. Quando o x vale 0 na seção 1, é o ponto da viga, então é esse ponto aqui, ó. No eixo do x, eu tenho aqui o ponto 0. Quando o x vale 0, V1 vale 2,5. Então, vou marcar ali 2,5. E quando o x vale 2, V1 também vale 2,5. Por quê? V1, pessoal, é uma constante. Tá vendo que V1 não tem x na equação? Se tivesse x na equação de V1, eu ia substituir. Para x igual a 0, eu substituí o 0. Para x igual a 2, eu substituiria o 2. Porém, não tem x aqui. Ou seja, é constante. Quando x vale 0, V1 é 2,5. Quando x vale 2, V1 é 2,5. Para qualquer valor de x, V1 é 2,5. Beleza? Então, é uma constante. Vou puxar aqui. Vale 2,5 do início ao fim da seção 1. Chegamos na parte da seção 2. Para minha seção 2, quando x vale 0, eu estou aqui na minha carga de 5, ou seja, aqui nesse alinhamento, é o x0 da seção 2 e aqui é o x2 da seção 2, certo? Na seção 2, quando x vale 0, V2 vale menos 2,5, então vou marcar aqui menos 2,5. E quando x vale 2, V2 vale menos 2,5. Então, constante também, né? Faço aqui a marcação. E aí, eu só termino aqui, finalizo o meu gráfico. Tá certo? Esse aqui é o nosso diagrama de esforço cortante dessa viga. Uma região positiva, outra região negativa. Tá certo? Então, o processo é, encontra as equações, substitui os intervalos aqui, os valores de x nessas equações, e vai traçando os gráficos, certo? Lembrando que equação 1, x vale 0 aqui, x vale 2 aqui. Para a equação 2, x vale 0 aqui e x vale 2 aqui. Beleza? Vamos fazer isso agora para o momento. Para o momento fletor, vamos começar então substituindo os valores de 0 e 2 aqui na nossa equação. Quando x vale 0, significa que eu estou aqui no comecinho do meu gráfico, eu vou substituir 0 no lugar de x. Então, 2,5 vezes 0 vai dar 0. Então, aqui o meu momento ele começa em 0. Agora, eu vou substituir o 2. Jogando 2 aqui nessa equação, eu vou ter 2,5 vezes 2, vai dar 5. Então, o x igual a 2 da primeira seção é esse ponto aqui. Então, eu venho aqui e coloco 5. Lembrando que no momento o positivo é para baixo, por isso 5 ficou positivo para baixo aqui, certo?
Recapitulando, né, se por acaso alguém não tiver entendido, né? X vale 0 aqui e x vale 2 aqui, para a primeira seção. Então, quando x vale 0, 2,5 vezes 0 vai dar 0. Quando x vale 2, 2,5 vezes 2 vai dar 5. Positivo para baixo no momento. Deixa eu pegar aqui e puxar a nossa linha. Próximo passo vai ser nós irmos para a seção 2. Então, para a seção 2, nós temos essa equação aqui. Vamos começar com o nosso x igual a 0. Quando x vale 0 na seção 2, eu tenho esse alinhamento aqui. Quando x vale 2 na seção 2, eu tenho esse alinhamento aqui. Então, substituindo o 0 aqui na equação de momento, eu vou ter menos 2,5 vezes 0 mais 5. Ou seja, vai dar 5. Quando x vale 0 na seção 2, esse alinhamento, esse momento aqui vai dar 5. Ou seja, bateu certinho no mesmo ponto que nós tínhamos encontrado para a seção 1. E aí, agora vamos substituir aqui o próximo valor de x, que é o 2. Substituindo o 2 aqui, eu tenho menos 2,5 vezes 2 vai dar menos 5. Mais 5, 0. Significa, então, que quando x vale 2 para a seção 2, que seria esse alinhamento aqui, a gente tem momento igual a 0. Então, eu vou puxar agora uma linha do 5 para o 0. E é um momento positivo. Finalizados os nossos diagramas, certo? Antes da gente, finalizar essa nossa videoaula, eu queria comentar alguns pontos importantes com vocês. Primeiro ponto, eu já falei anteriormente, né? Quando nós derivamos a equação de momento, a gente precisa voltar na equação de cortante. Isso é uma propriedade legal para a gente conseguir avaliar se as nossas equações elas estão conversando entre si, se estão ok. Outro ponto importante, características do diagrama de cortante. Toda vez que nós tivermos uma força concentrada no diagrama da cortante, o nosso gráfico ele vai dar um salto no valor daquela força. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma força de 2,5. Então, meu diagrama ele deu um salto de 2,5. Mesma coisa aqui. Então, aqui eu tenho uma força de 2,5, meu diagrama ele deu um salto de 2,5. Aqui eu tenho uma força de 5, então o meu diagrama ele deu um salto de 5. Afinal, eu tenho 2,5 aqui e 2,5 aqui. Se a gente somar em módulo, isso aqui vai dar um salto de 5, certo? Então, tá casando aqui com a nossa força concentrada. Toda vez que nós tivermos forças concentradas na viga, no diagrama da cortante, a gente tem que ter um salto de mesmo valor, né, em módulo, beleza? Outro ponto importante. Nos pontos onde o diagrama da cortante cruza o 0, vão ser os pontos onde nós vamos ter os picos de máximo do momento fletor. Então, aqui a gente tinha uma cortante positiva e aqui ela desce para o negativo. Então, toca o 0 neste ponto. Então, nesse mesmo alinhamento, nós temos que ter um pico máximo do momento. O momento máximo nesse diagrama ele vale 5, né? Então, onde a cortante é 0, o momento é máximo, beleza? Então, esses diagramas, eles também devem conversar entre si. Onde a cortante é 0, o momento é máximo. Com relação ao momento, não vale aquela regra de onde ter carga concentrada, a gente ter picos aqui. Não vale, tá? Com relação ao momento, se nós tivermos algum momento concentrado em algum ponto da viga, que não é o nosso caso aqui, mas se tiver um exemplo onde tem algum momento concentrado em algum ponto da viga, no diagrama de momento vai aparecer um salto. Se não tiver nenhum momento concentrado, isso não vai acontecer aqui, tá certo? Outro ponto interessante do momento. A primeira seção começou em 0, terminou em 5. A segunda seção começou em 5. Então, onde termina a primeira seção vai ser onde começa a segunda seção. Isso é uma propriedade específica do diagrama de momento. Então, se a primeira seção terminou em 5, nós sabemos obrigatoriamente que a segunda seção tem que começar em 5 também. Então, 2,5 vezes 2 deu 5. 2,5 vezes 0 mais 5 deu 5, tá certo? Então, onde termina a primeira seção e onde começa a segunda,
tem que bater o mesmo valor aqui, no momento, na cortante não, ok? Essa regra é válida para todos os casos, exceto se houver um momento concentrado também, tá? Mas esses detalhezinhos a gente vê nos próximos exemplos. Beleza, pessoal? Estudem esse exemplo em casa. Eu vou deixar para vocês também alguns outros exemplos para vocês estudarem. E vou deixar também a primeira atividade sobre esse assunto, beleza? Eu vou deixar essa primeira atividade com um prazo um pouquinho maior, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão entrando em contato comigo e eu vou ajudando vocês, tá certo? Então, até a nossa próxima aula, pessoal.